A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Kleber, da Assembleia do Jardim Iva, que fica na Travessa Tigresa número 82. Estamos aqui nesta nova oportunidade para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, essa lição de número 11, do dia 10 de setembro. Essa lição será presencialmente ministrada no dia 10 de setembro de 2023. Estaremos ali na igreja da Travessa Tigresa 82, participando dessa maravilhosa aula, finalizando aí quase finalizando a nossa lição. Estamos na lição de número 11, 12 e 13, finalizamos esse trimestre, que foi um trimestre abençoado, um trimestre de bastante conhecimento, de bastante discussão. Tivemos aí na igreja lá presencial bastante debate, muitos debates ali dentro da palavra de Deus. Foi muito bom. Foi muito construtivo, a gente cresceu aí na fé. E nesta nova lição de número 11, falaremos aqui de um título bastante sugestivo, que diz o seguinte, que é também nesse domingo, agora dia 10 de setembro, é o Dia das Missões, Dia Nacional das Missões. E aí a gente tem aqui nosso título interessante, que diz: Cultivando a Convicção Cristã. Cultivando a Convicção Cristã. Mas que interessante esse título, Cultivando, o que é cultivar? O que é convicção? Cultivar a convicção, o que significa isso? Aonde isso trabalha na parte espiritual, na parte moral? Então fique conosco aí nessa nova empreitada que discutiremos aí sobre esses temas maravilhosos. Amém? Voltando aqui na nossa aula, estamos aqui mais uma vez, vamos falar aqui do nosso título, Cultivando a Convicção Cristã. Quero abrir aqui um pouquinho um parênteses para nós entendermos aí, na verdade, o que é convicção, o que vem a ser convicção. Convicção, crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado de influência ou persuasão de outrem, convencimento. Isso aí seria a convicção. Convicção, e é cultivando, acho que eu inverti, vou falar primeiro cultivando. Cultivando é trabalhar a terra para cultivo, cultivar um campo, fazer nascer, cultivar, dedicar-se, interessar-se. Então, cultivar aqui a gente poderia pegar aqui, fazer nascer, Cultivar, trabalhar algo para que algo cresça, para que algo não morra. E depois a convicção, aí vamos ler de novo, convicção, crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem, convencimento. Então é isso que é cultivar a convicção cristã. Então você pega tudo isso, cultivar, fazer nascer ou crescer, a convicção, algo que você tenha certeza, que você aprendeu com alguém. Então aí cultivar a convicção cristã seria isso. Então é isso que essa lição nos traz aí, que para a gente poder resistir aí às investidas de Satanás, no mundo de hoje, nós precisamos aí trabalhar essa convicção, trabalhar aí que essa convicção cresça de forma a não nos deixar cair da fé, Nosso texto áureo aqui está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, uma coisa fraudada, uma coisa errada, uma mentira. Verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade, Então, uma coisa que eu sou convicto, eu tenho convicção, nada vai me tirar ali dessa convicção, nada vai me tirar dessa certeza. Então, a certeza, na Bíblia, a certeza em Cristo, a convicção em Cristo, me faz aí caminhar na presença dele, defendendo a minha fé, atacando o pecado, me defendendo do pecado, atacando o pecado, e em tempos de adversidade, em tempos ruins, o que me faz ficar de pé é o quê? É a convicção, é a fé que eu tenho em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Os irmãos depois faz a leitura em casa aí, é uma leitura bastante interessante. E a gente vai começar aqui nossa introdução, depois vamos passar para o nosso primeiro tópico. A introdução é a seguinte, irmãos, olha que interessante que o autor coloca. Ele coloca assim, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações,
mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nessa lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador em um mundo de trevas. Embaixador de Cristo em um mundo de trevas. E o que é embaixador? Categoria hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um Estado junto a outro. Por exemplo, o embaixador brasileiro na Itália. Então, ele sai daqui do Brasil e ele vai representar o Brasil na Itália. Então, lá onde ele mora, lá onde tem o consulado, lá onde ele fica, ele tem a residência, aquilo ali é solo brasileiro dentro da Itália. Então, ali, todos os costumes, toda a comida, tudo é brasileiro dentro dessa outra nação que é a Itália. O que isso traz pra gente? Então, eu e você, nós somos um Estado, nós somos uma igreja no Brasil, cada um de nós somos uma igreja no Brasil, somos embaixadores de Cristo, representamos o céu aonde nós estamos. Então, os costumes, o jeito de falar, o jeito de se vestir, né? Então, por exemplo, vamos pegar aí na Escócia, né? Na Escócia na Escócia, na Inglaterra, tem um jeito peculiar que eles se vestem. Então, eu chego lá como brasileiro, eu tenho o meu jeito de se vestir. Quando eles olharem pra mim, vão falar, esse camarada não é inglês, esse camarada é de outro país, porque ele se veste diferente, ele come comida diferente, ele fala diferente, ele é de outro lugar. Então, quando nós somos aqui tratado como embaixador de Cristo, as pessoas do país, do Brasil, têm que olhar você e falar, não, esse camarada aí, ele não é daqui, ele é estranho, ele é diferente. Ele não é daqui, ele é um cara que vem de outro lugar, porque ele fala diferente, ele pensa diferente, ele age diferente, ele se veste diferente, a comida é diferente. Ele vai comer, ele ora antes de comer, ele fecha o olho, ele fala ali, não sei o que ele fala. Ele é diferente. É isso que quer dizer embaixador, irmãos, tá? E aí dentro de um mundo, né? Dentro de um país, ou dentro de uma nação, ou da própria terra mesmo, né? Aí mundialmente falando. Hoje, a gente está no meio de tribulações muito fortes, uma perseguição muito severa, embora não uma perseguição velada, mas é uma perseguição muito severa, e nós temos aí o quê? Que tem uma profunda convicção na Bíblia, para que a gente não venha esmorecer, para que a gente não venha colocar o será, né? E hoje, aí, como a gente cansa de falar, tem sempre falando aí, que hoje a luta é no campo das ideias, né? A gente fala bastante sobre a relativização do pecado, e tem algumas explicações que alguns estudiosos, algumas pessoas falam, alguns filósofos, algumas pessoas aí que te bobear te convencem, irmãos, né? Só não vai convencer aquele que está de verdade firmado, né? Na presença de Deus ali, firmado, tem convicção, né? Tem convicção, cultiva. O que é cultivar? Se você cultiva uma planta, a gente já falou, vamos voltar mais um pouquinho, porque essa palavra é bastante importante aí pra gente. Você que cultiva eu vejo a lua aqui, ela tem umas plantas lá fora lá, e toda vez ela tá lá, ela rega, ela joga casca de ovo, ela joga pó de café, ela comprou terra boa pra colocar lá. O que é? Cultivar. É dar ali toda a forma, né? Todo o respaldo para que essa planta cresça, né? Sadia, para que essa planta cresça de uma forma sem ficar doente. O cultivar é isso, irmãos. Então a gente tem que fazer o quê? Então a gente tem que regar aí a nossa fé, né? Com Bíblia, com jejum, com oração, para que essa convicção cristã não esmoreça. E no dia da adversidade, ele seja bem firmada, para que não venha aí ser derrubada por essas falácias que hoje nós vemos aí, que são várias, irmãos. Que tem muita gente aí falando muita bobagem. Gente, é próprio pastor, né? Eu vi aí pastores aí, tem um pastor famoso aí que caiu da graça e fala um monte de besteira aí, em relação até casamento, adultério, formas de fazer sexo e tudo mais. Ele prega aí uma coisa que se você não tomar cuidado, você até acredita. Se você não tiver ali uma convicção dentro da sua fé cristã, você até acredita no que ele fala. Enfim, vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Convicção, vamos falar de 3 tópicos. A gente vai falar da convicção espiritual, da convicção moral e da convicção social. Dentro do aspecto de convicção espiritual, vamos falar do poder do Espírito, vamos falar da confiança em Deus, vamos falar da fidelidade na pregação. Então, o poder do Espírito, nosso subtópico aí. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajude-nos. Está em Atos 16, 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso racional. Até porque de racional a Bíblia não tem nada, irmão, né? Mas, sobretudo, em poder, no espírito e plena convicção.
Neste caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, e o evangelho só pode ser ministrado, ele só surte o efeito de evangelho, né? Ele só surte o efeito de dentro para fora, ele só surte o efeito, chamaria eu de sobrenatural, quando ele é ministrado no poder do Espírito Santo. Senão ele é apenas um livro, ele é apenas um amontoado de ideias. De modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Assim podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano, e o resultado é ineficaz na transformação de vidas, que é o que as pessoas querem fazer hoje, né? Quando você mexe na palavra de Deus, ou quando você aceita essas manobras que estão tentando fazer aí na palavra, que ela tem que ser reescrita, ela se reduz a um intelectualismo, que é o que eles querem fazer hoje. Eles querem fazer da Bíblia apenas um livro, e isso não pode acontecer. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser ministrada, mas tem que ser dentro da convicção espiritual, e quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quando isso não acontece, quando isso aí não é feito dessa forma, a Bíblia ou a palavra de Deus nada mais é que um livro intelectual, que as pessoas até admiram, que muita gente coloca dentro de casa com o Salmo 91 aberto, né? E não adianta nada. Eu posso ter, vamos pegar uma ferramenta. Então a Bíblia é uma ferramenta. Vamos partir do princípio que a Bíblia é uma ferramenta e ela fica aberta no Salmo 91. E para nada serve. Uma ferramenta inútil, se não for utilizada no poder do Espírito. É a mesma coisa que eu pegar um alicate e deixar ele em cima da minha mesa. Ou pegar um bisturi e deixar ele em cima da minha mesa. Ou pegar aí um instrumento, uma ferramenta de um médico, de um engenheiro e colocar ali. Para nada presta. Por quê? Porque eu não sei trabalhar com aquilo. Eu não sei mexer naquilo. Então aquilo para nada serve, a não ser para enfeitar. Então a Bíblia, quando ela é aberta, colocada em cima de uma mesa, com o Salmo 91, e ela não é lida, e ela não é praticada, ela é o quê? Ela é nada mais, nada menos que um intelectualismo. Não tem poder nenhum. A Bíblia, ela só funciona quando ela é lida, quando ela é obedecida, e a partir dali, pregada ou ministrada no poder do Espírito. Aí sim, ela é uma ferramenta de transformação de vidas. Os irmãos entenderam? Uma ferramenta que eu não sei usar, para nada presta, só vai ocupar espaço. Uma Bíblia aberta no Salmo 91, para nada presta, só vai ocupar espaço. Agora, quando ela é um livro que é lido, que é respeitado, que é buscado o Espírito Santo para ser interpretado, aí sim é uma ferramenta de transformação de vidas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é o pastor Luizinho pregou ontem, quarta-feira, na igreja, e ele falou que o apóstolo Paulo, ele escrevia de uma forma, claro, com o Espírito Santo, como ele disse, mas o apóstolo Paulo é sensacional. Pensa num homem usado pelo Espírito, irmãos. Ele fala umas coisas, ele deixou escrito as cartas ali, que é algo que transcende o entendimento humano. E aqui a lição praticamente é toda sobre o apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo declara, agora vamos falar da confiança em Deus. O apóstolo Paulo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Em seguida lançado no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite estava orando e estava cantando, né? Após essa severa provação, eles não esmurecem. E aí são impelidos pelo Espírito para vir para Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, eles anunciam a Cristo e são nessa perspectiva encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, confiando em Deus, não recuando, mesmo diante das ameaças de prisão e morte. Eles são aí impelidos pelo Espírito a continuar a presença de Deus. Olha que interessante, irmão. Hoje em dia, nós como crentes mimados, né? A gente acha que Deus, ele é o nosso como é que eu vou falar para os irmãos? O nosso pai, mas não o nosso pai no sentido de pai celestial. O nosso pai como se fosse um pai carnal. Chora, faça o biquinho, e aí o Senhor vai lá e faz. A gente não está preparado para passar por provações, né, irmãos? Que a gente passa por provações, a gente já quer largar Jesus, já que não quer mais orar, não quer mais ir para a igreja, porque nós perdemos a confiança que Deus está no controle. Paulo, com toda essa diversidade, Paulo, com todo esses problemas de perseguição, espancamento, apedrejamento, Paulo nunca deixou de confiar em Deus. Tanto é verdade que depois de ter apanhado, depois de ter sido perseguido, preso dentro de uma cadeia, eles cantavam, né, e oravam, aí buscavam a Deus com hinos
E é com cânticos e oração para que Deus viesse ali a entrar com providência, e Deus fez aquilo e Deus foi. Por quê? Porque Paulo tinha plena convicção, né? Tinha plena confiança em Deus. Por isso sua fé não era abalada. Por quê? Porque Paulo pregava o evangelho no poder do Espírito. Paulo não pregava um evangelho que nem na época todos ali, claro, não os apóstolos, mas a maioria, muitos ali queriam pregar ali como se fosse uma coisa intelectual, como se fosse algo da terra. O evangelho nunca foi algo da terra, irmãos. O evangelho é algo do céu, ou algo que Cristo deixou pra gente aqui. Então é algo celestial. Não tem nada a ver com coisa terrena, embora Jesus usava muita figura de linguagem, muito simbolismo de coisas aqui terrenas, o sal, o fruto, o mar, o barco, o peixe, né? Ele usava muito essas figuras de linguagem e tal. O evangelho é algo celestial. E só dá para entender algo celestial quando você tem algo celestial dentro de você, que é o Espírito Santo. E aí sim você começa a entender e você começa a confiar que o evangelho ele é poder de Deus para os homens. Por isso que Paulo ali, ele tinha plena confiança e jamais recuou diante das ameaças de prisão e tudo mais ali, de morte e tudo mais. Então isso fica pra gente, né? Por mais que esteja difícil aí a tua prova, por mais que esteja difícil aí algo na sua vida que Deus ainda não te respondeu e não aconteceu, não perca a confiança em Deus, porque Deus vai responder no tempo dele. Fidelidade na pregação. Olha só, irmãos, que coisa interessante. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano e nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, ou história da carochinha, ou histórias com E maiúsculo e não com H. Condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus, e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Nem nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Irmãos, hoje tem muita gente que falsifica a palavra. Tem muita gente que passa pano, que prega o evangelho light, que prega o evangelho que não é o evangelho de Cristo para satisfazer ou para agradar pessoas. E Paulo ele acha interessante quando ele prega para os Gálatas, em certa parte ele fala, ó insensatos Gálatas, né? Ó insensatos Gálatas, o que vos fascinou tanto para que começasse no espírito e terminasse na carne. Então é uma palavra dura, irmãos, né? Uma palavra dura. Várias vezes ele pregou ali em Coríntios uma palavra dura. O próprio Cristo pregou palavras duríssimas ali, tanto que muitos foram embora porque não suportaram o peso da palavra. E hoje em dia nós vemos pastores, nós vemos pessoas, ou até professores, ou várias pessoas aí querendo pregar um evangelho que não é o evangelho de Deus, que é o evangelho que aceita, que concorda com o pecado, que concorda com o erro, para que não venha perder a pessoa que está na igreja, ou para que venha satisfazer ali alguns homens, ou um homem que é uma pessoa dizimista com alto dízimo. Então a doutrina do pecado hoje ela tem sido relativizada até às vezes dentro da igreja mesmo, por pessoas de dentro da igreja. Em concordar com o pecado, em concordar com o erro, em tentar pregar um evangelho que agrada, né? Que seduz as pessoas. Nós vemos várias igrejas aí, hoje em dia tem muita igreja que prega um evangelho estranho, um evangelho que não está preocupado com salvação, está preocupado com prosperidade, está preocupado com riquezas. Não que isso seja errado, irmão, não que ser rico é errado, embora o próprio Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo do mar do que o rico herdar o reino dos céus, né? Não que você ter um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro seja pecado. Não é isso que eu estou falando aqui. Isso é bênção de Deus também, mas você colocar o foco do evangelho nisso é que é o erro, né? O evangelho ele não veio prometendo prosperidade, eu quero que você me mostre na Bíblia, prometendo prosperidade para ninguém. O evangelho ele veio prometendo para você que tem um lugar no céu, uma casa no céu, né? Tem um livro, o seu nome escrito no livro da vida, é isso que vale. Né? A gente vê Cristo, a gente pegar o exemplo de Cristo, dos apóstolos, você não vê o Cristo, os apóstolos metidos com política, você não vê Cristo e os apóstolos brigando porque um era fulano, um era ciclano, não porque eu sou de Paulo, eu sou de César, eu sou de Pilatos, não. Paulo fala, olha, Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá crescimento é Deus, deixando claro que eles não estavam aqui envolvidos com política. O próprio Cristo fala para Pilatos, olha, o meu reino não é daqui.
Né? Vocês estão achando com medo de perder a posição, o sacerdote com medo de perder o poder dele, você, Pilatos, com medo de César. Meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Né? A minha pregação, o meu evangelho não é daqui, não tem nada a ver com esse mundo jaz o maligno. E você vê hoje pessoas tentando aí ludibriar, pessoas tentando aí atalhos, mostrando aí um evangelho do engano, um evangelho fraudulento para agradar pessoas, para agradar homens, para agradar pessoas de dinheiro, pessoas poderosas. Não, você faz isso, faz aquilo e vai pro céu. Não, você não vai pro céu se você não fizer a vontade de Deus. Não é a vontade do homem que conta, é a vontade de Cristo. No céu, irmãos, não entra atalho, não entra dinheiro. No céu não entra por tangente, na linguagem matemática, pela tangente não. É um caminho. E Cristo é o caminho. E para andar no caminho que é Cristo, você tem que fazer a vontade de Cristo. Não é a vontade do Kleber, não é a vontade do presbítero, não do pastor, não. É a vontade de Cristo. E Cristo deixou muito claro ali o que é o que não é. Paulo deixou escrito ali as obras da carne, que são várias coisas. E não entrará no reino de Deus quem tais coisas praticam. Então não adianta eu vir aqui para os irmãos e tentar aqui falar para os irmãos que não, se você adulterou, mas foi com amor, não, mas Deus perdoa. Esses dias eu vi uma pessoa falando que todos serão salvos. Você não tem problema o que você faça, o que você é aqui, porque Deus não faz acepção de pessoa. Opa, Deus não faz acepção de pessoa mesmo, para vir para Ele. Né, para se aproximar, todos se aproximavam de Cristo. Se você parar para analisar ali, Cristo ali tinha várias pessoas que se aproximavam dele, que eram e não eram. Tinha pessoas que se aproximavam de Cristo para fazer mal, para tentar escutar, e não faz acepção de pessoa, mas para salvação faz sim. Para ser salvo, opa, você tem que entrar na presença e na vontade de Deus. Né? Deus faz acepção de pessoa, Deus quer salvar a todos. Todos, irmãos, todos. Deus está lá de braço aberto para salvar a todos. Mas para conseguir a salvação, não é para todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Né? Então não é todos que serão salvos se não entrar na presença de Deus. Então não vai adiantar eu ficar aqui tentando falsificar a palavra ou tentar aqui pregar o evangelho mais leve, tentando aí agradar pessoas, porque naquele dia, naquele momento, quando raiar ali a trombeta, haverá separação do joio e do trigo. Então só vai subir o trigo, o joio não vai, o joio será queimado. Então tem que ter muito cuidado e repudiar os falsificadores da palavra de Deus que anuncia Cristo, não com sinceridade, mas para agradar essas pessoas aí. Porque naquele dia, Cristo vai fazer a separação ali. E naquele dia haverá sim acepção de pessoas. Cristo não faz acepção de pessoas, mas é preciso entender o texto e também o contexto. Como é que eu gosto de falar? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Né? É pretexto para heresia. Vim como estáis, mas não permaneça como estáis. Confessa e deixa e alcançarás a misericórdia. Eu tenho que deixar o meu pecado, eu tenho que deixar a minha carnalidade, eu tenho que deixar aí a minha vontade de pecar para conseguir a salvação. Então não adianta eu ficar aqui tentando arrumar um evangelho mais leve, falsificar ali o evangelho, achando que eu vou agradar e que eu vou conseguir, porque eu não vou. A fidelidade na pregação tem que ser em qualquer lugar. E o pecado, o adultério, o homicídio, a idolatria, o homossexualismo, tudo isso tem que ser sim, e eu estou dizendo o pecado, o erro, e não estou falando de pessoas, tá? Na Bíblia, o evangelho tem que ser pregado na palavra de Deus com convicção que está escrito lá, porque não foi eu que escrevi, irmãos, tá? Não foi eu que escrevi Romanos 1, não foi eu que escrevi Gálatas, não foi eu que escrevi ali Gálatas 5, não foi eu que escrevi nada, foi Paulo, é Bíblia, que eu só sigo o que está lá, e ponto. E se eu tentar pregar algo que não esteja ali, eu vou estar falsificando a palavra de Deus. E isso incomoda, irmãos. Tá? Isso incomoda muita gente. Por isso que muita gente se preocupa com a palavra. A palavra de Deus incomoda. A Bíblia incomoda. A Bíblia tira a paz das pessoas que acham que o que está lá está errado. Tanto é que tem gente querendo reescrever a Bíblia. Por quê? Porque ela incomoda mesmo. Sabe por quê, irmão? Eu já falei isso, vou falar de novo. Ela joga luz no erro. Enquanto as pessoas estão nas trevas, o que você enxerga nas trevas? Você não enxerga nada. Então você não vê o erro. Você não vê nada. Você não vê um palmo à frente do nariz. Você está olhando ali, você não vê nada. Quando a palavra de Deus é jogada nessas trevas, que a claridade de Cristo, a luz de Cristo entra nessas trevas, e você começa a enxergar, e isso aconteceu comigo, eu tô falando de mim, tá, irmãos? Eu comecei a enxergar, e aquilo me incomodou, aquilo me doía, eu falei, que raiva. Eu falava, que inferno isso, sabe? Eu era confrontado o tempo inteiro do meu erro com a palavra de Deus, aquilo aclara, aquilo te mostra. E aí eu usei a palavra não pra
como contra mim. Eu usei a palavra em meu favor. Jesus falou, olha, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Cristo, se você pegar a Bíblia e começar a ler, e começar a tentar a entrar ali na palavra de Deus, ela vai limpando você. E você vai entendendo que ela é mesmo um agente de limpeza, um agente que purifica a vida do homem. Por isso que ela não pode ser reescrita, porque ela é isso. Ela não veio para agradar eu e você. Ela não veio para agradar o mundo. Jesus não veio para agradar o mundo. Ele mesmo, eu vim aqui trazer dissensão, né? Eu não vim aqui abolir a lei, eu vim fazer cumprir, né? Então é isso aí. Temos aqui também o nosso segundo tópico. Vamos falar agora a gente falou de convicção espiritual, vamos falar de convicção moral. Convicção moral abrange aí os 3 subtítulos, que é a retidão nas ações, que é a reputação ilibada, e por último, vida irrepreensível. Então, retidão nas ações, a conversão opera a transformação moral na vida do salvo. Não existe conversão sem transformação, né? Não existe uma pessoa falar, eu sou crente, eu sou salvo em Cristo, mas não teve mudança, não teve transformação. Então não é salvo, né? Tem que ter uma transformação. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar de falar mentira, a deixar de furtar, então parar de falar mentira e falar a verdade, deixar de furtar e ser honesto, deixar de pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações, ao afirmar, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui Paulo enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obter favor das pessoas. Ainda assevera que sua motivação não tinha nenhuma ambição financeira. Somente o falso cristão busca aí poder e influência por meio de bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. A gente percebe aí que Paulo ele seria eleito ali fácil, se fosse nos dias de hoje. Um apóstolo Paulo hoje seria eleito aí um governador fácil, mas não era a vontade de Paulo. Paulo estava lá para pregar o evangelho, não para ser governador nem presidente, né? Paulo ali, o negócio de Paulo não era obter favor, não era obter dinheiro. Paulo ele era um homem que tinha uma retidão. Paulo era um perseguidor que passou a ser perseguido. Paulo ele houve ali uma transformação moral grandiosa na vida de Paulo. A gente que começa a ver Atos dos Apóstolos ali, até Atos 6, 7, 8, antes da conversão de Paulo, e você pega Paulo depois de convertido, Paulo ele muda drasticamente. Então você olha para Paulo, para Saulo que virou Paulo, e você percebe que houve ali uma transformação, verdadeiramente ele foi transformado. Então, para eu ser transformado, para eu ter uma conversão, ser um salve Cristo, a pessoa tem que olhar para mim e falar, olha, quem te viu e quem te vê, você é uma árvore de manga que dava abacate, agora você é uma árvore de manga que dá manga. Então os frutos têm que mudar, senão não houve conversão, né? Reputação ilibada. Considera-se portadora da reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com reconhecimento humano. Reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano, ele queria reconhecimento divino. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem, ou tirar vantagem, ou honra, de lugar nenhum. Aos Coríntios ele escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus, e a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus para sempre. Então, aquele que quer prestígio, aquele que quer fama, e a gente tem exemplos na própria Bíblia, de pessoas que ficaram famosas e caíram na graça. Que quis prestígio e caíram na graça. O crente, irmãos, o pastor, o presbítero, a ovelha, ela está aqui para pregar a palavra, para obedecer a Deus, para seguir a vontade de Deus, e não para ter aí benefício em cima do evangelho, né? O cobrar para pregar, o cobrar para louvar, e cobra dinheiro exorbitante, né? Paulo não fazia isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso também, né? Paulo ele era uma pessoa de uma vida ilibada e de uma vida irrepreensível. Já passando para o nosso terceiro tópico aqui, o adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Então, se passasse o prumo em Paulo, procurando ali algo para poder apontar Paulo ali tinha uma conduta que não tinha nenhuma censura. Eu não podia apontar
o dedo para Paulo e falar nada de Paulo, porque Paulo tinha uma vida irrepreensível, né? Ele não era passível de repreensão porque ele era verdadeiramente com uma vida ilibada na presença de Deus. Neste contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Denotam um padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em vós mesmo exemplo para nos imitardes. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é reflexo do nível de sua conduta com Deus. Será que nós podemos dizer que nem Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Paulo ele podia trocar, né? Fazia ali uma troca, ele podia ser de imitadores de Cristo como eu sou. Não, ele fala ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha tanta convicção que tinha uma vida irrepreensível, que ele chama as pessoas não olhar a Cristo, a olhar para ele. Olhar para ele, olha, ser de meus e me imitem. Se vocês me imitarem, vocês serão salvos. Será que hoje nós podemos falar isso? Será que nós podemos falar, olha, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, como eu sou de Paulo, como eu sou de Cristo? Paulo ele puxa a responsabilidade para ele, porque ele tinha convicção plena de que ele tinha uma vida santa, justa e irrepreensível. E quando nós chegarmos nesse status, irmãos, quando o presbítero Kleber puder falar, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sim, seremos verdadeiramente salvos. Teremos um lugar no céu. Se eu puder falar isso, né, para as pessoas que estão ao meu redor, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sim, serei salvo. Né? E ele fala isso várias vezes. Imitem a mim, porque tinha uma vida totalmente irrepreensível. Paulo não estava ali para agradar o imperador, e Paulo, a gente já discutiu um pouquinho na escola presencial, Paulo era um homem que ele circulava, ele transitava, até antes mesmo de se converter a Cristo, Paulo ele transitava em meio a pessoas de alto grau de importância. Paulo ele tinha conhecimento do próprio imperador, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Paulo seria hoje aí um governador, um senador da república tranquilamente, né? Paulo seria aí um camarada que anda ali, que transita ali Paulo daria entrevista aí para as grandes emissoras de televisão, rádio, Paulo daria entrevista para os jornais de maior circulação do Brasil, Paulo estaria aí nos podcasts aí do YouTube, aí nos mais famosos, nos homens aí que tem aí milhões de seguidores, Paulo estaria aí tranquilamente, irmãos. Tranquilamente. E eu digo Paulo, não, eu digo Saulo, né? Saulo antes da conversão, ele transitava, isso para os irmãos a título de comparação, para os irmãos entenderem a importância que Paulo tinha antes de se converter, né? Ele transitava aí, ele pediu carta aos governadores para perseguir os crentes, então ele tinha acesso direto aos governadores, aí até mesmo ao imperador, ele foi parar em Roma. Ele apelou para César, ele apelou para Roma, né? Então Paulo ele não era um qualquer. Paulo era um homem letrado, era um homem que hoje teria aí 2, 3 faculdades, das mais importantes aí, fazia tendas, né? Olha só. Então Paulo era um homem de prestígio, e Paulo ele abandona tudo isso para seguir a Cristo. E Paulo ele não se aproveita disso para se aproximar das pessoas e obter influência e obter ali alguma vantagem. Não, Paulo ele se converte, ele larga a vida toda que ele tinha e passa a estar na presença de Cristo a ponto de dizer, né, que teriam que imitá-lo como ele faz, como ele imita Cristo. Olha só. Então era um homem de uma vida totalmente irrepreensível. Paulo podia falar, podia pregar ali, podia escrever Gálatas, que foi ali uma carta ali, um capítulo ali de gesto. Paulo podia falar em Coríntios, tenho visto entre vós ali coisas erradas de tal ponto que não vi nem no meio dos gentios. Não, Paulo ele tinha cacife, né, para poder falar dessa forma ali, né? Olha, vocês estão me adorando, como? Vocês um é de Paulo, e hoje a gente vê muito isso, né? Até dentro das igrejas, porque eu gosto do fulano quando prega, porque eu gosto do ciclano quando ensina, porque eu gosto do fulano. Misericórdia, irmão. Paulo fala, olha, quem sou eu? Quem é Paulo e quem é Apolo? Paulo rega, aleluia, Apolo planta, mas nem Paulo nem Apolo tem poder de nada para poder fazer nada. Quem dá o crescimento, quem salva, quem liberta é o Espírito Santo e não Paulo.
né? Paulo ali quando ele expulsa ali aquele demônio, Paulo ele faz ali os milagres e as pessoas se dobram perante ele, achando que ele é um Deus. O Deus se fez homem, se habitou. Não, Deus já tinha feito homem com Jesus, só. Quando Deus se faz homem foi com Cristo, não foi com Paulo. E Paulo fala, para com isso, que conversa é essa? E rasga as vestes, e a gente é homem que nem vocês aí, que negócio. Paulo ele podia ali usar ali daquela sua fama ali, daquele, né? E pegar aquela cidade para ele. Mas Paulo, ele um homem tão irrepreensível, que ele tira toda a honra que querem dar para ele e coloca toda a honra em Cristo. Esse é Paulo, irmãos. Simples assim, né? Então, se um dia eu, Kleber, puder falar, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, verdadeiramente terei certeza da minha salvação. E aí vamos agora para o nosso terceiro tópico. Convicção social, vamos falar agora da parte social. Bem-estar comum, né? O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valor, violência, injustiça. Assim, o mal social tem origem no pecado e não vice-versa, tá? O homem peca por causa da injustiça. Não, o homem tem injustiça social porque peca, né? O pecado provém disso aí, tem origem, né? Nisso daí. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa em proteger os filhos. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Então aqui tem uns pontos que eu quero trazer para os irmãos aqui rapidamente, que o nosso tempo já está indo. Irmãos, eu trabalhando agora com o público, né, trabalhando como Uber, eu tenho visto a necessidade escandalosa de Cristo nas pessoas. Né? Então, o bem-estar social, né, o mostrar a Cristo para as pessoas, eu tenho oportunidade, quando não tenho, eu crio oportunidade dentro do carro, de falar de Jesus, de falar que Jesus é bom, de contar um pouco do meu testemunho, porque as pessoas estão desesperadamente necessitadas de Cristo. Né? E a palavra é essa, desesperadamente necessitadas de Cristo. Elas estão dentro imagina essas pessoas num mar, agitados, sem boia, sem barco, sem nada, se debatendo, tentando a qualquer modo respirar, sair daquilo e não estão conseguindo. E quando escutam alguma coisa, vem uma palavra deturpada, vem uma palavra falsificada, vem uma palavra fraudulenta, vem um evangelho pregado de uma forma que não salva, de uma forma que não convence, de uma forma que, em vez de falar que tem um Deus que ama essa pessoa, que quer salvar, que quer colocar um cântico novo na boca dessa pessoa, quer tirar essa pessoa dessa lama, não, vem prometendo algo que Cristo não prometeu. Então eu tenho visto aí que a parte social, o bem comum, a igreja tem negligenciado muito isso. A igreja que prega verdadeiramente o verdadeiro evangelho tem negligenciado. E o sofrimento das pessoas estão aí. Há pessoas clamando, gritando, precisando de ajuda, né? E a igreja hoje ela está meia parada, meia dormente, né? E Paulo ele era um homem que não cessava de pregar a palavra, que não cessava de falar de Cristo. E Deus espera isso de nós. Nos últimos tempos aí o diabo não brinca de ser diabo e a igreja não pode brincar de ser igreja, irmãos. A igreja não pode brincar de ser igreja. A igreja tem que sair dos templos e começar a pregar e começar a falar. Eu, como tenho trabalhado, eu tenho visto aí, tenho falado muito de Jesus, coloco o louvor, a pessoa escuta, quando ela começa a louvar eu já entro. Eu estava na igreja, vai sair por isso. Falei, então, tem que olhar para Jesus. Hoje em dia, as pessoas têm que ser ensinadas a olhar para Cristo, irmão. Tribulação vai vir, prova vai vir, perseguição vai vir, mas eu tenho que olhar. Se eu estiver verdadeiramente olhando para Cristo, nada vai me tirar. Como Paulo mesmo fala, o que nos separará do amor de Deus, não é verdade? Então, como presbítero, como crente, eu tenho que zelar também pelo bem comum. Eu tenho que tirar o máximo de almas que eu conseguir tirar da mão de Satanás, né? Eu tenho que saquear, tem um hino que fala, né? Chama covardia, saquear o inferno, né? E trazer para a presença de Deus. Esse é o trabalho da igreja. É isso que Paulo também falava, né? O bem comum. O homem tem que ter as suas necessidades físicas, né, que é o alimento, que é a roupa, que é o emprego, mas as espirituais também. E hoje as pessoas estão numa situação terrível, clamando, gritando por socorro, e a gente ali não está conseguindo trabalhar e trazer essas pessoas para a presença de Deus. Então, o bem comum aí é muito importante.
E nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. As duas partes têm que ganhar, as duas partes têm que sair vitoriosa. Se uma parte for vitoriosa e a outra perdedora, então o evangelho de Cristo se tornou falsificado. Dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com um profundo altruísmo na propagação do evangelho. Apesar do direito inerente a seu apostolado, ele decidiu não receber nada. Ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesado, ainda assim sendo, para promover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recordava aos irmãos o seu trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a vós, para não sermos pesados a nenhum de vós. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para obreiros, tá? Pastores, obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, e que é digno o obreiro do seu salário. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não cair no obstáculo, para não criar um obstáculo ao evangelho. Então ele reconhecia que a igreja não tinha condições, porque era uma igreja muito pobre, não tinha como sustentar os obreiros, então ele decidiu trabalhar para não ser empecilho do evangelho, para continuar pregando o evangelho ali. E que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário desprendido são essenciais para o crescimento do reino e fazem parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Aqui, irmãos, é o seguinte, evidentemente que o que dá de graça é o que de graça recebeste. Então, eu, quando era do mundo, não conhecia o evangelho, não pregava a palavra, e eu, quando eu me converti, Deus me deu essa graça de poder ensinar a palavra, que isso é uma graça, irmão, isso é algo que eu não tenho como pagar para Cristo. A maravilha, um camarada que vivia com depressão, síndrome do pânico, 200 quilos, mais de 200 quilos, jogado num canto, as pessoas passavam a olhar e falavam, esse aí não tem mais jeito. Só na próxima reencarnação, que muitos acreditam nessa bobeira, mas só na próxima reencarnação, aí já era. É o que eu escutava, de repente Deus me pega no colo, me salva, me coloca na presença dele, me dá a graça e a honra de pregar a palavra dele, de ensinar a palavra dele, né? Me abre o entendimento. Claro que eu tenho muito ainda para aprender, a gente não aprende tudo, tenho muito que aprender, muito que estudar, mas me abre a mente para ensinar a palavra, me abre o conhecimento para poder pregar a palavra. Isso é meu? Claro que não é, irmãos. É só você comparar. Quando você não era crente, você tinha? Não, você não tinha. E quando você se converteu, Deus te deu? Te deu, então não é seu. Sabe o nome disso? Estelionato. O que é o estelionato? É você usar em benefício próprio, para financeiro, aquilo que não te pertence. É estelionato. Então, se eu cobrasse para pregar a palavra de Deus em qualquer lugar que eu fosse, eu seria um estelionatário. Né? Então, a gente vê aí pregadores itinerantes, pregador que vive da palavra, pregador que prega e ganha dinheiro, isso é besteira. O obreiro, o pastor que está na igreja pregando, cuidando, esse sim. Né? E Paulo aqui, ele pregou a palavra, mas ele não quis saber de dinheiro. Né? O que biblicamente falando, nós precisamos? O dízimo, que é 10% do que Deus te dá, então ele te dá 100%, você tira 10 e fica com 90%, e as ofertas alçadas. Ponto. O que passa disso é procedência maligna. Graças a Deus, a nossa igreja ali no Jardim Iva, nós não arrancamos o couro, nem a lã e nem o osso da ovelha. Não. O dízimo, o irmão dá o dízimo não porque ele é para ser salvo, ele dá o dízimo porque é salvo. Isso é uma escolha dele, entendeu? E ele dá a oferta dele. E quando nós precisamos fazer algo ali para as crianças ali, a gente pede a contribuição dos irmãos. Um traz um pacote de pipoca, um traz um pacote de salsicha, outro traz um pacote de pão. E os irmãos contribuem do jeito que quiser, ninguém é obrigado a nada. É assim que funciona. Esse negócio de que traz tudo para a igreja, que vai ser abençoado, essa conversa fiada. Paulo, ele abriu mão de tudo isso. Paulo, ele abriu mão de ganhar o dinheiro, de ter o obreiro digno, o obreiro do seu salário. Ele abre mão para poder pregar o evangelho, para que o evangelho não criar barreiras e obstáculos ao evangelho. E hoje nós vemos aí muitas igrejas querendo arrancar a lã, aí acaba a lã, tira o couro, acaba o couro, tira o osso, e a ovelha sai de lá morta, toda arrebentada, porque o de verdade não foi tratado, que é o espírito, né? Que é o espiritual. Então é isso, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Paulo, ele foi de um altruísmo enorme como cristão, de abrir mão daquilo que ele tinha direito para que o evangelho fosse pregado, né? O evangelho fosse pregado. E nós sabemos aqui que o crente, ele tem ali o dízimo, e é uma coisa que está no Antigo Testamento, é ratificado por Cristo no Novo Testamento, né? As ofertas, sim,
Cada um contribui segundo propôs no seu coração, né? E não com ganância, mas com alegria e tal, porque Deus ama aquele que dá com alegria, mas isso vai de cada um. O que passa disso, e eu pede o carro e pede, isso aí é conversa, isso aí não é obrigação sua, o que está dentro da palavra é dízimo, que é os 10%, e a oferta alçada que você coloca lá na salva. E na nossa igreja, graças a Deus, todos nós trabalhamos ali, nós não vivemos, nenhum de nós ali, nenhum dos pastores ali vive do dinheiro da igreja, pelo contrário, nós todos somos dizimistas, e nós contribuímos que a igreja cresça, para o evangelho cresça. Temos aí uma igreja na Bahia, que sobrevive dos dízimos dos irmãos aqui, temos a igreja lá em cima do Nova Vitória também, então é uma igreja que preza pela missão, e faz missão e não usufrui, né? Não usufrui do dinheiro que entra de dízimo, nada disso. É tudo voltado para a igreja, para a glória de Deus. Temos aqui a nossa conclusão, terminamos aqui, vamos falar que Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou o exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo, destacando-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus, sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Nós somos serviçais, né? O próprio Cristo falou, olha, eu serei servo, eu vim aqui para servir, e nós também viemos para servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Então, estamos aqui para defender o reino de Deus, para pregar o reino de Deus e para ter convicção que na volta de Cristo nós reinaremos com Ele em glórias. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Estamos aqui finalizando a nossa lição de número 11. Essa lição aí será pregada, será ministrada dia 10 de setembro agora, domingo, na igreja Travessa Tigresa do Jardim Iva. Amém? Teremos aí no sábado agora também, dia 9, a nossa Santa Ceia. Não esqueçam, Santa Ceia. E da parte da manhã teremos ali a nossa oração, que é costumeira, todo o culto de Santa Ceia. Das 9 a meio-dia estaremos ali orando e jejuando para a glória e para a graça de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Fique com Deus e até aí uma próxima oportunidade. Deus abençoe os irmãos.